Voltando aqui, gente, agora para falar aí do campeonato da competição da Europa Liga. Na Europa Liga, depois de 5 meses, a bola volta a rolar e ontem tivemos jogos muito importantes. A equipe do Kobenhavn venceu a equipe do Istambul pelo placar de 3-0. No primeiro jogo, a equipe do Istambul venceu pelo placar de 1-0 e no agregado 3-1 para a equipe do Kobenhavn, que se classificou para enfrentar a equipe do Manchester United, que a gente vai falar sobre o Manchester United daqui a pouco. A equipe do Shakhtar Donetsk também venceu a equipe do Wolfsburg da Alemanha pelo placar de 3-0. No primeiro jogo, a equipe do Shakhtar Donetsk venceu pelo placar de 2-1 no agregado 5-1 e se classificou. A equipe da Inter de Milão venceu a equipe do Getafe pelo placar de 2-0 com gols aí marcados por Lukaku e também o Eriksen. A equipe no agregado 2-0 mesmo, porque o primeiro jogo foi 0-0, então se classificou para as quartas de finais. A equipe do Manchester United venceu a equipe do Lask pelo placar de 2-1 e no primeiro jogo foi 5-0 diante da equipe do Lask. Então no agregado 7-1 é o placar. Vamos continuar aqui e vamos falar dos jogos de hoje. Hoje a equipe do Bayer Leverkusen enfrentará a equipe do Rangers. Esse jogo será às 13h55. Também às 13h55 você vai curtir o grande jogo entre a equipe do Sevilha e Roma. A equipe do Basel enfrentará a equipe do Eintracht Frankfurt. Esse jogo será às 16 horas. A equipe do Wolves também às 16 horas enfrentará a equipe do Olímpicos e vocês não perdem nada. Ontem também tivemos amistoso entre Paris Saint-Germain e a equipe do Socalce e esse jogo foi no placar, acabou empatado, acabou pelo placar de 1-0 para a equipe do Paris Saint-Germain. A equipe do Paris Saint-Germain venceu pelo placar de 1-0, o gol foi marcado por Copeland, que marcou aí esse golaço. Gol marcado por Choupo-Moting. Então, marcou aí esse gol na equipe do Paris Saint-Germain, que venceu pelo placar de 1-0 diante da equipe do Socalce. Então, virando a página, vamos falar dos campeonatos do nosso país, os campeonatos estaduais, né? Que ontem a equipe do Atlético Mineiro goleou a equipe do América Mineiro pelo placar de 3-0, gols marcados aí por Heavy, Marrone também do Saverino, que marcou aos 86, no agregado 5-1, porque no primeiro jogo a equipe do Atlético tinha vencido pelo placar de 2-1. A equipe do Tombense também venceu pelo placar de 2-0 diante da equipe do Caldense. No primeiro jogo a equipe do Tombense tinha vencido aí pelo placar de 1-0, no agregado 3-0 é o placar. A equipe do Corinthians acabou empatando em 0-0 com a equipe do Palmeiras no Campeonato Paulista e o jogo de volta será no sábado. Quem será que vai ser campeão do Campeonato Paulista desta vez? Porque o Corinthians já tem o bicampeonato, pode tentar aí o tricampeonato paulista. Então, Corinthians e Palmeiras, sábado, Palmeiras e Corinthians, você não pode perder às 16h30. E vamos falar agora do Campeonato Brasileiro Série B. Amanhã já temos rodada aí, depois de praticamente quase um ano de Série B, sem a bola voltar a rolar no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem a equipe do Cuiabá, que vai enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas. Esse jogo será às 19h15. Você não pode perder Campeonato Brasileiro Série B. Também no Campeonato Brasileiro Série B, amanhã temos jogos também entre a equipe do Confiança e a equipe do Paraná Clube. Esse jogo será às 21h30. Voltando aqui, Campeonato Pernambucano, a equipe do 13 de Pernambuco acabou vencendo a equipe do Botafogo de Pernambuco pelo placar de 2-0. No primeiro jogo, a equipe do Botafogo de Pernambuco venceu pelo placar de 2-0 também. O jogo no agregado 2-2 e foi para a disputa de pênaltis. E nos pênaltis deu a equipe do 13 de Pernambuco, que nos pênaltis o placar foi 5-4 e está aí na final para enfrentar a equipe do Campinense, que será no dia 8, que é sábado, né? Às 16 horas. A equipe do Brusque venceu aí a equipe da Juventus no primeiro jogo pelo placar de 3-2, então no agregado, no jogo de ontem foi 0-0 e a equipe do Brusque se classificou para a grande final e enfrentar a equipe da Chapecoense, que venceu nos pênaltis pelo placar de 4-2. No jogo ontem foi a equipe do Criciúma e Chapecoense, que acabou perdendo aí a Chapecoense pelo placar de 1-0 no agregado 1-1 e o jogo foi para os pênaltis, porque a equipe da Chapecoense tinha vencido em casa pelo placar de 1-0. Então, Brusque e Chapecoense será no dia 9 às 12 horas. Agora vamos falar aí do campeonato pernambucano, Santa Cruz e Salgueiro. Mas deu quem? Vamos ver. No primeiro jogo, meus amigos,
o jogo foi 1 a 1 e ontem foi 0 a 0. Não tinha gol fora de casa, gol qualificado. O jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis deu o Salgueiro, que venceu nos pênaltis pelo placar de 4 a 3. Salgueiro campeão do campeonato pernambucano. No Campeonato Baiano, o primeiro jogo ontem, o jogo de ida, foi 0 a 0 entre Atlético de Alagoinhas e Bahia. E o jogo de volta será no sábado às 16h30 entre Bahia e Atlético de Alagoinhas. Vocês não podem perder. No Campeonato Gaúcho, na grande final entre a equipe do Grêmio, que enfrentou a equipe do Internacional, e a equipe do Grêmio venceu pelo placar de 2 a 0 diante da equipe do Inter. E o gol foi marcado aí por Isaac e também do Maicon. E 2 jogadores foram expulsos aí nesse jogo, Luiz Oleruela e também o Patrick. Esses 2 jogadores foram expulsos aí aos 82 minutos. Campeonato Alagoano, CSA e CRB, 1 para a equipe do CRB, 0 para a equipe do CSA. Esse jogo aí foi um espetáculo, a equipe do CRB que venceu fora de casa. Gol marcado aí por Igor que marcou. Então, resultado muito bom para a equipe do CRB. A equipe do Curitiba perdeu novamente aí para a equipe, perdeu em casa para a equipe do Atlético Paranaense. No primeiro jogo foi 1 a 1, no agregado ontem foi 2 a 1, no primeiro 1 a 1, no agregado 3 a 1 foi o placar para a equipe do Atlético Paranaense, com um golaço do Lincão, que marcou aí em cima do Muralha, que tentou sair jogando mas com a mão, mas a bola caiu nos pés do Nicão, que mandou um foguetaço do meio da rua e foi na gaveta, um golaço. Então, o outro gol foi marcado por Kevin. Sport, na rebaixamento pernambucano, venceu a equipe do Petrolina pelo placar de 5 a 0, com gols marcados por Ronaldo, que marcou 2 vezes, Eto'o também marcou 2 vezes e Maidana marcou também de pênaltis. Então, beijo doce, amanhã eu estou de volta. Lembrando a vocês, em momentos de pandemia, devemos ajudar um aos outros. Então, aquele abraço virtual e curte-se bem. Até lá!